Olá, seja bem-vindo. Todo mundo gosta de falar dos falsos pastores, né? Daqueles que estão na frente da congregação e que pregam engano e mentira para as pessoas. Falar deles é muito óbvio, muito fácil, mas poucos falam dos falsos obreiros, daqueles que são os obreiros fraudulentos, que enganam as pessoas. Esses falsos obreiros, eles trabalham muitas vezes nos bastidores. Eles são como os peões em um jogo de xadrez. São tão importantes para o sistema quanto os pastores que comandam o sistema. Entendido isso, a gente precisa separar o verdadeiro obreiro, que mesmo dentro do sistema ele é um obreiro sincero, do falso obreiro, aquele que trabalha para o sistema. O interesse do falso obreiro é o sistema religioso. Ele vai ficar ali focado no sistema. Quando alguém bater na porta da sua casa e chegar assim em você, eu gostaria de falar de Jesus. Aí você abriu a porta. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Olha, eu tenho um jornal aqui e Jesus quer abençoar a sua vida, mas você precisa participar de uma reunião, de um culto, seguir a nossa religião. Você está diante de um falso obreiro que trabalha por sistema. Se o cara evangelizar você, falar de Jesus para você, falar do evangelho e não te convidar para um sistema religioso, mas te convidar para a salvação, você está diante de um verdadeiro obreiro. Aí a gente vê que a maioria são falsos. E se você é um falso, não fique triste, eu também já fui. Por que eu era um falso obreiro? Porque eu não entendia o que estava fazendo. O sistema religioso cria falsos obreiros que são ali massas de manobra para enriquecer o próprio sistema. O interesse não está em levar a palavra de Deus para as pessoas, mas em levar a religião, a instituição. E esses obreiros ou diáconos ou qualquer tipo de autoridades que colocam ali, eles gostam, né, dessa autoridade, esses tipos de obreiros têm uma influência dentro do sistema em 5 características que eu vou falar aqui. A primeira delas é a de atendimento. Eles são à frente do atendimento. Os obreiros estão ali para atender as pessoas, para falar com as pessoas, visitar as pessoas afastadas. E algumas pessoas até confundem obreiro com diácono, com presbítero. Tudo é a mesma coisa para eles, sendo que existe diferença, tá? Por exemplo, o diácono é aquele que cuidava da oferta e separava a oferta para as pessoas mais necessitadas. Isso não acontece hoje em dia na maioria dos sistemas, tá? O diácono fazia esse papel. O obreiro, aquele que era para fazer a obra de Deus, hoje em dia é aquele que fica lá levando gente para a igreja e dando envelope. Então tem uma diferença, tá? E no atendimento, eles fazem uma análise. Eu estou falando do falso. Primeira coisa que eles vão analisar, se a pessoa é rica. Então esse obreiro vai ir mais vezes na casa da pessoa rica. Por quê, Thiago? Porque ele sabe que essa pessoa rica indo para o sistema vai dar dinheiro para o sistema e esse falso obreiro será respeitado pelos pastores do sistema. Também vão atrás dos mais bonitos. Na minha época tinha um obreiro que ele só ia na casa das meninas bonitinhas. Daquela mocinha jovem, tal, bonitinha. Ele não saía da casa dela. Ficava lá conversando horas e horas. Levava essas meninas para a igreja. Então, sim, o falso ele vai atrás do mais bonito. Ele vai também atrás dos inteligentes. Por que, Thiago, você diz isso? Porque o inteligente ele é muito mais fácil de manipular do que a pessoa ignorante. Eu vou explicar o porquê. O inteligente confia e muito na sua própria inteligência. Então, se alguém mostra um argumento para o inteligente que parece um argumento de inteligência, aí ele não questiona. Às vezes o ignorante vai questionar. Ah, essa é bobagem, entendeu? Então, não confie na própria sabedoria. Eles vão atrás do inteligente, porque ganhando o inteligente, eles ganham um peão para o jogo de xadrez que pode, lá na frente, sacrificar e virar uma peça de valor, uma dama.
Eles também vão atrás do pobre, mas a intenção deles, indo atrás do pobre, é levá-los para o sistema para que esse pobre, na sua pobreza, doe mais dinheiro para o sistema. É cruel isso. Eles não vão levar Jesus para esse pobre, não vão levar doações para ele, não vão na casa levar a cesta básica, ajudar, não. O falso obreiro vai na casa do pobre para chamá-lo para a reunião, porque o pastor da reunião precisa de mais dinheiro. Então, quanto mais pessoas tem, mais dinheiro tem. E eles também vão atrás do feio, sabe? A pessoa que não tem aquela aparência muito bonita assim, né? Por fora, tô falando de exterior. Essa aparência que muitas vezes é desprezada, eles vão atrás daquela pessoa que é desprezada porque ela não tem ninguém, então aí ela acaba pegando aquele obreiro. Então, no atendimento, eles fazem isso. Além disso, eles vão analisar a pessoa no atendimento pelo sofrimento dela. Se ela estiver sofrendo muito, eles vão falar de que, olha, aqui na nossa igreja, entre aspas, nós temos orações para esse seu problema financeiro, sentimental, familiar, e vão bater nessa tecla. Perdeu o emprego? Nós não vamos te dar um emprego, nós não vamos te ajudar fazendo o seu currículo. Nós vamos chamar você para assistir uma reunião onde você vai pegar um envelope e vai dar o dinheiro para a igreja, mesmo que você esteja desempregado. Tá entendendo a manipulação? Então eles vão atrás dessas pessoas que estão sofrendo muito para usar a dor delas como se fosse um queijo na frente de um rato, amarrado com um gancho aqui, o rato correndo atrás do queijo, nunca chegará ao queijo, mas ele continuará correndo na esperança de ter aquele queijo. O que os falsos obreiros fazem é colocar um queijo na frente assim, e você vai ficar correndo lá na rodinha, tentando pegar o queijo, e nunca vai pegar o queijo, porque é uma mentira que eles estão pregando, tá? Eles estão pregando sonhos. E eles vão pegar também aquelas pessoas que estão sofrendo pouco, sim, e nessas que estão sofrendo pouco, o interesse vai ser bater no desejo. Então eles vão ali sempre bater no desejo daquela pessoa. Você quer ser um empresário? Você quer ter um carro importado? Você quer ter mulheres ou a mulher ao seu pé? É assim que eles vão bater. E quando eles falam de desejo, a pergunta que eles vão fazer é: o que você quer? O que você deseja? Né? Tem uma série aí, né, chamada até Lúcifer, que o Lúcifer, nessa série, faz uma pergunta para as pessoas: o que você deseja? Essa é a pergunta que ele faz. E na hora, todas as pessoas falam aquilo que estão dentro do coração delas, o desejo delas. Esse é um grande erro da maioria das pessoas. Porque um desconhecido chega e fala: olha, o que você quer? O que você mais deseja? Ele inocentemente vai e conta o seu sonho. Ele faz como José, conta o seu sonho, conta o que mais deseja. E aí, meu amigo, é quando os manipuladores trabalham. Se o manipulador descobrir qual é o seu sonho, ele vai trabalhar em cima do seu sonho. Então, não conte seu sonho para as pessoas. Guarde ele com você, tá? Continuando, os falsos obreiros vão trabalhar com influência. Como que eles vão ter essa influência, um envolvimento? Através de visitas. Quando eu era um desses falsos obreiros, eu vivia na casa das pessoas, visitando elas. Não para, como eu disse, levar uma cesta básica, não. A maioria das vezes para chamar a pessoa para reunião. Então é assim que hoje a cristandade trabalha. O Jesus vem ficando de lado e o sistema religioso está substituindo o Senhor Jesus. Eu vivia lá, isso há muito tempo atrás, imagina agora, visitando as pessoas, tentando fazer com que elas voltassem para a reunião. Essa é a ideia de um falso obreiro, tá? Ligava para essas pessoas constantemente, perguntando como elas estavam, se elas estavam bem,
Por quê? Porque eu queria levar elas para a instituição, para o pastor orar por elas, o pastor fazer alguma coisa. Às vezes, a gente ia para um jantar, marcava um jantar na casa da pessoa, ou então marcava um jantar num lugar especial, chamava a pessoa para ir, tudo isso para criar ali uma influência sobre a pessoa. Tá? O falso obreiro, como eu já disse, aquele que trabalha para o sistema, ele sempre vai influenciar as pessoas de forma a que elas se apeguem a ele. As pessoas precisam se apegar àquele obreiro. Sabe aquela pessoa que está dentro do sistema religioso que parece uma excelente amiga? Que olha, toda hora tá ligando para você, preocupada contigo, querendo saber mais. Sai do sistema, diga que não vai mais. E você vai ver que essa pessoa desaparecerá assim, ó, de uma vez na sua frente, tá? Da sua frente. Você nunca mais vai ver ela. Além da influência, o sistema religioso utiliza os obreiros ou os diáconos ou qualquer posição que você quiser colocar aí como se fosse um sistema de movimento, de energia, de envolvimento. Então eles criam grupos. Que grupos é esse? Grupos de obreiros, no qual as pessoas participam. Eu, por exemplo, colocava um obreiro para cuidar de 2 pessoas. E essas 2 pessoas andavam juntas com esse obreiro. Então seriam 3, né? 3 pessoas. Era o grupo de um obreiro e 2 pessoas. Veja só como que funciona, né? Algumas instituições colocam um obreiro para cuidar de 10. É formado vários grupos e várias reuniões. Quanto mais reunião é realizada dentro de um sistema religioso, mais influência aquelas pessoas que comandam o sistema têm sobre as pessoas que estão começando. Então, por exemplo, tem alguns pastores que faziam uma reunião de manhã, depois da reunião de manhã fazia a reunião com os jovens, depois com os obreiros, depois com os candidatos, depois com os evangelistas, depois uma tarde fazia reunião de novo, depois fazia a reunião da noite, depois fazia mais uma reunião e era nesse nível aí, 10, 20 reuniões às vezes no final de semana. Por quê? Porque quanto mais próximo está o obreiro ou o pastor das pessoas, mais influência tem. Observe o que eu vou falar aqui. Eu conheci um senhor que, quando ele pediu para mexer no celular dele, olha, meu celular está com problema aqui no YouTube, pode ver? Eu acabei olhando o histórico de visita dele no YouTube. Qual que eram as visitas dele? Era a visita de um político. Ele assistia tudo ali, todas as críticas feitas àquele político ele estava acompanhando. Então de 100 vídeos, 99 vídeos, não estou mentindo, 99 vídeos eram falando mal daquele político. A vida dele era envolvida naquela atmosfera política ali. Não abria mais espaço, isso é um perigo, tá? Não abria mais espaço para ele aprender algo novo. Vou ver uma receita, vou ver como fazer algo novo para minha família, construir isso, fazer um curso daquilo, não. Estava focado naquela bolha. O sistema religioso cria bolhas através do grupo, dos grupos e reuniões. Quanto mais reunião, mais envolvido você está, e aquilo ali passa a se tornar parte da sua vida, e você perde a visão nas outras coisas. Olha que manipulação terrível. Então o sistema religioso não para de fazer reunião com você, ele está te colocando numa bolha. Os obreiros e diáconos participam dessa bolha, tá entendendo? Presbíteros e tal, tem um monte de posição que as pessoas usam sem saber o verdadeiro significado, né? Talvez um dia eu fale sobre isso. Depois disso, do movimento, tem o dinheiro. O dinheiro é o que mantém o sistema religioso forte. Se perder dinheiro, é o desespero. Por exemplo, perder dinheiro é o desespero dos bispos e pastores e padres do sistema religioso. Se de repente as pessoas decidirem não doar mais, o sistema religioso começará a vender os seus luxos, os seus carros, as casas, os templos vão ter que diminuir de tamanho. E isso é o desespero de qualquer líder do sistema religioso. Então o dinheiro faz parte do sistema. E aí,
Como os obreiros trabalham na questão do dinheiro? Primeiro, apoio em campanhas. Quando aquela pessoa foi convidada a participar de uma campanha financeira, que ela tem que fazer uma doação bem generosa, e essa pessoa está em dúvida, não é o pastor que pediu que vai falar com essa pessoa. É o obreiro que tem o contato dela. Olha que interessante. É o obreiro que já atendeu ela, é o obreiro que tem influência sobre ela, é o obreiro que é o chefe do movimento, dos grupos, que vai convencer aquela pessoa a dar o dinheiro. Então olha a importância dos obreiros, falsos obreiros, dentro do sistema religioso. Apoiar as campanhas, fazer com que as pessoas participem, doem mais. Além disso, eles são responsáveis também de fazer perguntas sobre o dinheiro. Como assim, Tiago? São eles os espiões que vão colher informações das pessoas. São os obreiros que saberão quem foi promovido, quem está ganhando mais, quem ganhou uma herança. São eles que saberão quem está prosperando, quem não está prosperando. Eu vou dizer até mais. São esses obreiros que sabem quem dão dízimo e quem não dão. São eles que são os olhos, os ouvidos dos pastores nas reuniões. Então, falando do falso obreiro, ele estará ali perguntando, ele vai perguntar para as pessoas sobre a vida financeira delas e essas informações serão passadas para o pastor. E são os obreiros, e isso daqui eu acho erradíssimo, eu vou explicar o porquê, responsáveis de entregar envelopes. E aqui tem uma manipulação. Por quê? Na Bíblia, o correto é você pegar uma caixinha, deixar a caixinha lá, faça a sua doação e silêncio total. Por que silêncio total? Porque todo mundo sabe que aquela caixinha é a caixinha de doação. Quem quiser doar, doa. Quem não quiser, não doa. Assim deveria ser. Sem nenhum constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria, não constrangido. Mas a gente sabe que nos sistemas de hoje não é assim. É o obreiro que vai entregar o envelope. Olha aqui, ó, e vai entregar na mão. E aquele obreiro que a pessoa está envolvida é aquele obreiro que vai entregar esse envelope para aquela pessoa. E se aquela pessoa é um empresário, vai ser aquele obreiro que o empresário gosta que vai entregar o envelope na mão dele. Olha, você quer pegar o envelope? Tudo isso com técnicas de manipulação para tirar mais dinheiro. É desse jeito. Então, não só entrega de envelope, vão passar com sacolinhas. Olha, coloca não sei o que aqui, coloca aqui. Porque para constranger a pessoa. Já percebeu o quanto que isso constrange? Ou até hoje em dia, que é pior, maquininhas de cartão para a pessoa passar o cartão de crédito ali. É desse nível. Então, eles trabalham também nessa questão de dinheiro. E por fim, que eu deixei aqui por último, o contato. Isso aqui é 4, né? 4 e contato, quinto aqui, ó. Como assim, Tiago, contato? O contato é onde o obreiro faz um discípulo. E a Bíblia diz o seguinte, eu gosto dessa passagem, Mateus 23:15. Ai de vocês, olha só que forte. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra. Você já viu como é feito as evangelizações, o sistema de trabalho do sistema religioso? Eles percorrem todos os lugares, o mar e a terra. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito.
O que é isso, Tiago? Um convertido à religião. No caso dos fariseus e escribas, um convertido para a religião dos fariseus e escribas. Para fazer um prosélito. E uma vez feito, ou seja, uma vez feito um discípulo daquela religião, um prosélito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que isso quer dizer? Quando um pastor acaba convencendo um membro a virar um obreiro, e depois esse obreiro vira um pastor, depois esse pastor sai e abre uma igreja, ele é 2 vezes mais filhos do inferno do que aquele pastor anterior. Então um lobo devorador cria outros lobos devoradores piores do que ele. Muitas ideias que veio dos Estados Unidos para cá, que não tem nada a ver com a Bíblia, criaram discípulos, por exemplo, da teologia da prosperidade, da teologia do pacto, e criaram esses discípulos tudo aí, que trabalham dessa forma aqui, né, mercenária, e eles se tornam 2 vezes mais filhos do inferno. Ou seja, 2 vezes mais servos do diabo. É isso que a Bíblia diz. E aí, como que eles fazem isso, os discípulos, né? Eles fazem o seguinte, os prosélitos, propósito juntos. Olha, a gente vai orar junto. Nós 2 vamos orar por isso. Nós 2 vamos ir no monte. Nós 2 vamos sair junto para chamar as pessoas. Agora eu vou te ensinar para quem que você tem que entregar o envelope. Agora eu vou ensinar você para quem... aquele lá é o empresário, ele tem que dar o dízimo, você vai ter que ir lá convencer, você está entendendo? Começa com algo que parece certo, mas depois vai virando algo que é completamente perverso. Tem obreiros que não saem da casa dos empresários, ou pastores auxiliares que não saem da casa dos empresários, ou até mesmo os pastores que não saem. Por quê? Trabalhando nessa técnica aqui de manipulação para prosperar o sistema. E o nome de Jesus está fora disso, tá? Então, vamos fazer um propósito junto. Vamos fazer uma vigília, noite inteira orando aqui. Nós vamos orar a noite inteira. Só que no final, nós vamos pedir dinheiro para as pessoas. É mais ou menos nessa época do ano que o sistema religioso que eu fiz parte fazia isso. As famosas vigílias, que é reuniões, excesso de palavras, para envolver as pessoas naquela ideia. Então imagina tendo uma pira santa, todo dia falando sobre a pira santa, e na madrugada você ouvindo sobre a pira santa na televisão, na rádio, em todos os lugares e tal, você vai caindo naquela bolha e acaba sendo influenciada pela bolha, ou influenciado pela bolha. Então, propósito juntos, jejum e oração. Olha, vamos orar aqui. Qual que é a oração? Olha, Deus, eu exijo que o Senhor me abençoe, eu determino que o Senhor me dê, eu quero isso, quero agora, e não me interessa a sua vontade, só a minha. Esse tipo de oração aí que não tem nada a ver, que é mais uma blasfêmia. Senhor, faz justiça, mas tem que fazer justiça do jeito que eu quero. As pessoas, elas distorcem, e daqui a pouco eu vou até falar sobre justiça, vou fazer uma live, talvez eu faça antes mesmo de postar esse vídeo, falando sobre a justiça. Por quê? Distorcem a Bíblia para ensinar as pessoas a colocar Deus na parede. Se Deus não faz a vontade da pessoa, ela fica chateada. Então, esse jejum, que tipo de jejum? Um jejum que, um jejum de Daniel, que não tem nada a ver com o jejum do Daniel da Bíblia. Um jejum que às vezes é com interesses financeiros, né? Vou fazer esse jejum para Deus derramar suas bênçãos sobre a minha vida. Tá entendendo? Desse tipo que funciona. Não estou falando ali da oração verdadeira, sincera, que a pessoa faz dentro do quarto, direto com Deus. Eu não estou falando ali de onde 2 ou mais pessoas estão reunidas ao nome do Senhor Jesus e Ele está presente, onde a oração da pessoa é sempre ali pedindo a vontade de Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é dessa oração que eu estou falando.
Quando eu falo do sistema religioso, não estou falando de pessoas que estão ali verdadeiramente sinceras. Estou falando de sistemas religiosos que querem manipular, tá? Então, se o seu sistema você acha que não encaixa aqui, não é dele que eu estou falando, beleza? Então, isso. E conversas. Essas conversas são diferentes das outras. Porque aqui, nesse quinto passo aqui, contato, você já vai estar íntimo com um obreiro. Vou contar aqui como foi comigo. Tinha um obreiro, não vou falar o nome dele, que era uma pessoa que ia na casa de todos os jovens, era uma pessoa bem esforçada para o sistema. E sempre levava muita gente para o sistema. Mas poucas vezes, eu não lembro de nenhuma, que ele foi lá em casa para me chamar para Jesus. Todas as vezes que ele ia, era para me levar para o sistema, para a reunião de jovens. Esse obreiro acabou se tornando ali uma inspiração para mim. Foi através dele que eu comecei a frequentar o sistema religioso e não faltar em nenhum dia. E por mais que aquele obreiro, na minha visão, seja um falso obreiro, entende o que eu vou te falar? Isso não quer dizer que a intenção dele era ruim. Ele apenas foi ensinado pelos escribas e fariseus do tempo moderno. Ele virou discípulo desses escribas e fariseus. Esse obreiro acabou fazendo vários outros discípulos e mais outros discípulos, e assim a gente vê esse sistema religioso todo corrompido, cheio de falhas e erros que não seguem a vontade do nosso Senhor Jesus e não tem interesse de melhorar. Você não vai ver, presta atenção que eu vou falar aqui, para terminar aqui esse assunto. Você não vai ver o sistema religioso com vontade de mudar. Tipo assim, nunca vai cair na cabeça de um líder que pede muito dinheiro o seguinte: galera, a gente já pediu tanto dinheiro, a gente já pediu tanta oferta, vamos fazer o seguinte, vamos parar de pedir e o que a gente tem, vamos dar, vamos doar. Você não vai ver isso. Olha, vamos parar de humilhar as pessoas, de usar as pessoas, vamos falar de Jesus para elas, vamos amar as pessoas como a nós mesmos, vamos tratar elas bem. Olha, eu quero toda a educação do mundo, não é para brigar com os colaboradores, não é para humilhar as pessoas. Você não vai ver isso na prática. O sistema não quer mudar, porque se o sistema mudar, ele não vai conseguir isso daqui, ó. Presta atenção. Vou escrever aqui, vai bagunçar o quadro inteirinho, mas você vai entender. O sistema não quer mudar, porque senão ele vai perder dinheiro e poder. São duas coisas que o sistema religioso não quer perder. Então, se você está me ouvindo e de repente tem um obreiro, um diácono, um presbítero, qualquer posição ali, batendo na porta da sua casa, tentando, através do atendimento, da influência, do movimento, em grupos, em dinheiro, em contato, te envolver, te seduzir, tome cuidado, porque ele está querendo fazer um proselitismo. Ele está querendo te converter para uma religião. E não cabe a nós, como obreiros do Senhor, converter as pessoas a uma religião. Se você é uma pessoa que se diz obreiro do Senhor, tem que levar as pessoas para o Senhor. Por quê, Tiago? Porque não tem lugar melhor para a gente ir. É por isso que ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Quando você leva uma pessoa para uma religião, o pastor taca envelopes, propósitos, campanhas, obrigações, lista de regras, pesos, fardos, tudo mais. Quando você leva uma pessoa para Jesus, Jesus leva o fardo dela. A diferença é essa. Não tem lugar melhor do que levar as pessoas para Jesus. Então, se você está me ouvindo aqui e foi convidado por uma religião, mas nunca ouviu
falar do Senhor Jesus ou ninguém falou do Evangelho para você, saiba que Jesus, ele deu a sua vida para te salvar. Ele disse, eu sou o bom pastor. Eu, não eu, tá? Eu sou nada. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E dar a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, quando vê o lobo, ele ó, o mercenário, quando não dá mais dinheiro, ele não quer saber. Não tá dando dinheiro, eu não vou lá não. Vou fechar essa igreja aqui, essa igreja não dá dinheiro. Olha, se não der dinheiro, eu vou tirar você daí. O mercenário veio pensar em ganhar o dinheiro ou o poder. Mas Jesus não pensou assim, certo? Ele deu a vida para te salvar. Então, o verdadeiro pastor, porque os outros são falsos, tá? O verdadeiro pastor dá a vida pela ovelha, pelas ovelhas. Então, se o cara vai na sua casa e não convida você para o verdadeiro pastor, ele é um obreiro falso, que só serve ao sistema, beleza? Então tome muito cuidado para não cair nessas manipulações aqui, e não é só porque ele é um obreiro que necessariamente seja um obreiro de Deus, beleza? Fui!